Olá para todos. Eu vou apresentar aqui hoje um estudo que eu fiz para o Centro Espírita Discípulos de José de Abreu, a Noite de Gratidão de março. Esse estudo, então, foi apresentado no dia 10 de março, onde me convidaram, né, para fazer um estudo de um tema livre. E me veio, assim, de inspiração falar sobre a lei do trabalho. E é isso que eu vou agora compartilhar com vocês, esse estudo que eu fiz. Então, aqui está, né, a capa, Noite da Gratidão, em 10 de março de 2025, apresentado no Centro Espírita Discípulos de José de Abreu, através da plataforma do Meet. E, então, eu sou Valéria Mello, membro do Centro Espírita Caravana do Conselheiro, e também sou voluntária da ação do Rolê Solidário. Trabalho às terças-feiras na Aliança da Fraternidade, ajudando, né, na confecção de alimentos para os nossos irmãos que estão em situação de rua. Me veio, como eu disse, essa inspiração, né, de falar sobre a lei do trabalho. Por que isso? Porque a gente, às vezes, tem uma noção de trabalho simplesmente na visão material. E justamente eu trago aqui essa questão da lei do trabalho, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, das questões 674 a 685, onde Kardec pergunta sobre questões, né, de trabalho e os espíritos vão esclarecendo. Então, vamos ver o que o mundo material pensa sobre o trabalho e o que o mundo espiritual pensa sobre o trabalho depois, né? Então, vamos começar aqui a refletir o que o mundo material pensa sobre o trabalho. Qual é o conceito, né, se a gente for ver sobre o trabalho? O trabalho, ele diz, né, o dicionário, que ele é uma ação trocada por algo. Então, eu vou fazer alguma coisa para trocar por algum benefício, que pode ser em dinheiro ou de outra espécie. O trabalho tem esse conceito no mundo material de produção, de lucro, de agilidade, né? Quanto mais eu sou ágil, quanto mais eu faço, quanto mais eu produzo, e de quantidade. Tá aí essa figura, né? A pessoa aí doida, né? Através do tempo, de um monte de tarefas, de um monte de coisas, para poder produzir, para poder ser ágil e cada vez mais ter o trabalho trocado em termos de quantidade. Do latim, a palavra trabalho vem de tripalium, que quer dizer 3 paus. Eles usavam esse termo tripalium para falar de um instrumento de tortura que eram 3 estacas. A gente vê como começa o conceito, né, com um objeto de tortura, com um objeto de sacrifício. Então, já vem assim um conceito criado para o trabalho de algo dolorido, né? Alguma coisa sofrida, alguma coisa tortuosa, né? Essa ideia assim de esforço, de cansaço. Ao longo da história, a gente vai vendo a modificação do conceito de trabalho. O trabalho primitivo é aquele onde o homem procurava a sua subsistência. E tinha, assim, né, aquele conceito onde os homens, né, eles iam atrás da caça, da pesca, das plantações em si, para poder
adquirir, né, a subsistência. E as mulheres ficavam em casa cuidando, né, cuidando da comunidade, das crianças, dos afazeres mais domésticos, vamos dizer assim. Então, a gente já vê assim uma diferença também entre o trabalho masculino e feminino. A gente vai caminhando para um trabalho escravo. O trabalho escravo, né, onde o escravo trabalha para um senhor, pertence a esse senhor e tudo o que ele produz é do senhor. É uma relação de poder, uma relação quase de pertença mesmo, né? Caminhamos para um trabalho feudal, que aí já vem o sentido do serviçal, que, de certa maneira, a diferença aqui entre o trabalho feudal e o trabalho que é serviçal para o trabalho escravo é só que o serviçal não pertencia ao seu senhor. Porém, se a gente vê, ele também não tinha condição de ter terras, de ter as suas propriedades para ele plantar, para ele sobreviver em si. Então, tudo que ele produzia, no fundo, era também para o senhor, para o seu patrão. E então é uma relação também, se a gente for ver, né, de escravidão, né? Surge aí o mundo capitalista, né? O trabalho, o valor do trabalho no mundo capitalista é o capital. Então é o lucro, é a produção, é ter. E depois vindo para o mundo socialista, que aí já começa a querer modificar o conceito das lutas de classes, né, que surge aí no capitalismo, essa questão das classes, e uma busca por uma outra forma, né, que vá além do emprego. Então, esse é um caminho, assim, a gente vê dentro do mundo material, mas um conceito em si de produção. Eu preciso produzir. Eu sou aquilo que eu produzo. Então, vamos ver agora o que que o mundo espiritual pensa sobre o trabalho. Porque aí Kardec vai agora tecendo, né, os conceitos através dos espíritos, que os espíritos nos trazem nas respostas a Kardec, do que o trabalho, dando agora condições para a gente ser racional, para a gente refletir sobre um pouquinho além da matéria, né? Então, a gente vê, vamos ver primeiro, é lógico que eu não vou trabalhar aqui pergunta por pergunta. Eu estou fazendo uma compilação dessa parte, né, dessas questões. A gente vai ver na questão 674 e 675 esse conceito do que é o trabalho. Primeira coisa, os espíritos dizem para Kardec que o trabalho é uma lei natural. E o que é uma lei natural? A gente vê lá no início dessa parte, né, falando sobre a lei natural, os Espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, é uma lei verdadeira. E uma coisa muito importante dentro da lei natural, que os Espíritos dizem, é que a lei natural ela indica o que eu devo e o que eu não devo fazer. Isso é importante dentro já, a gente vê que já modifica um pouco a questão da visão puramente material. O que eu devo e o que eu não devo? Eu devo produzir ao ponto de ficar doente? Eu devo ser ocioso e não fazer nada e viver às custas dos outros? A gente vê que aqui, né, eu estou trazendo 8 e 80. Lei natural nos indica o que eu devo e o que eu não devo fazer. E eu, a minha consciência, tem que buscar essa resposta. Não é o meu patrão, não é a minha família, não é a minha mãe, não é meu pai, não é o coordenador da casa espírita. Sou eu que tenho que buscar esse conceito dentro de mim, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu tenho condição de fazer. E, sobretudo, nessa segunda questão, que é
primordial sobre o que é o trabalho. Quando Kardec pergunta, olha o que os espíritos dizem, que trabalho é toda ocupação útil. Quantas vezes nós, que já chegamos, né, a uma certa idade, que não conseguimos mais fazer as coisas que a gente fazia antes, que aposentamos e que já não temos mais no nosso corpo físico condições de fazer coisas que fazíamos e a gente se sente inútil e parece que a gente não trabalha. Não é assim? Essa é para mim, a reflexão primordial para a gente nessa noite. Até porque eu me encontro nesse patamar também. Eu já não sou mais aquela jovem, eu estou aposentada, já não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha antes. E por isso eu não trabalho? E por isso eu sou inútil? Então é para a gente pensar. Quando, na reunião, alguém me pede para fazer a página de abertura, isso não é útil? Isso não é trabalho? Quando eu faço a prece inicial, final, para os desencarnados, para os doentes, para quem quer que seja, isso não é útil? Quando eu atendo um telefone e converso e ouço aquele irmão, aquela irmã que está numa dificuldade, numa situação difícil, e eu escuto, eu aconselho, ou até simplesmente acompanho, acolho, isso não é útil? Isso não é trabalho? Quando eu dou um copo de água a quem está com sede, quando eu dou um prato de comida a quem está com fome, quando eu realizo as tarefas dentro de casa, quando eu ajudo os meus netos a fazer os deveres de casa, quando eu dou conselho para os meus filhos, isso não é útil? Isso não é trabalho? Para pensar, né, minha gente? É para pensar. Qual é o significado do trabalho? Kardec colhe dos espíritos essa resposta. A gente vê lá na 676 a 679 alguns aspectos que eu trago aqui. O significado, ele diz que o trabalho é um meio de aperfeiçoar a inteligência. Então, através daquilo que eu faço, eu aperfeiçoo a minha inteligência, mas não só, é um meio de aperfeiçoar a inteligência dos outros. O que eu estou fazendo aqui não é um trabalho, não é útil. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu refleti esses dias, vem aperfeiçoar a minha inteligência. E através desse momento que a gente partilha, eu não estou ajudando a aperfeiçoar a inteligência de cada um que está aqui presente, de cada um que vai ouvir mais tarde essas reflexões? Pode ser uma expiação, diz os espíritos para Kardec, desculpa. Às vezes, uma situação que eu vi, por exemplo, se eu fui em outras encarnações um espírito de um senhor que escravizou, pode ser que nesse momento, nessa encarnação, eu precise vir numa situação mais serviçal, para que eu possa entender esse processo. Lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, que tem como título, inclusive, Céu. No item 7, Kardec nos diz o seguinte, que o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas, como eles são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Ou seja, sendo útil, fazendo coisas que vai aperfeiçoar a minha inteligência, a inteligência das pessoas, que vai ser útil para mim e para todos, eu vou progredindo, eu vou evoluindo, eu vou construindo cada vez mais
uma vibração, um estado vibracional mais fluido, mais harmônico, para chegar à verdadeira felicidade, ao espírito feliz. Então, nem fazer demais além do que eu posso, nem ser ocioso e deixar que os outros façam por mim, não é isso que vai me dar a progressão. Mas, como diz Jesus em Mateus 16, versículo 27, a cada um conforme suas obras. E aqui Jesus não está falando conforme suas obras no sentido de produção. A quem produzir mais não é isso. Mas é a consciência de ter feito bem feito, é a consciência de ter feito o meu tudo, é a consciência de ter dado o meu melhor. É isso que Jesus quer nos transmitir. Vamos ver agora quais são os tipos de trabalho que os espíritos nos dizem, né? Quais são os tipos de trabalho? Na 680 e 681, eles nos destacam o seguinte: que Deus quer que cada um seja útil segundo suas faculdades. Então, não importa se você vai ser professor, se você vai ser cuidador, se você vai ser doutor, se você vai ser gari, se você vai ser o que for, é ser útil segundo aquilo que você pode, segundo a sua faculdade, segundo a missão que lhe é dada. Trabalhar pelos filhos e pelos pais, eles inclusive trazem isso. E o que é trabalhar pelos filhos e pelos pais? A gente está primeiro falando da célula inicial que a gente, onde nós encarnamos, e a família. Então, primeiro eu sou cuidada pelos meus pais. Depois eu vou cuidar dos meus filhos e vou também cuidar dos meus pais. E isso esse é o primeiro aprendizado para quê? Para que depois eu vá cuidando de todos os que estão à minha volta. Então, é muito interessante que eles não dizem qual é o tipo de trabalho, você tem que ser isso ou aquilo. Não. Você tem que ser útil, você tem que ser segundo a sua faculdade, segundo aquele dom que Deus te deu. Às vezes ninguém faz uma comida tão gostosa quanto você. Às vezes ninguém faz uma leitura tão sentida quanto você. Talvez ninguém faça uma prece tão bonita quanto a sua. Talvez ninguém consiga ouvir como você ouve. Talvez ninguém saiba ler como você lê. Talvez ninguém tenha um ombro tão acolhedor quanto o seu. Somos, cada um, diante de Deus, aquilo que Ele criou, com todos os nossos dons. Somos diferentes, mas somos úteis. E temos todos, faculdades e faculdades diferentes. Nem melhor, nem pior. Diferentes. E graças a Deus, né? Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, faltaria as outras. Não é assim? Então, que lindo essa resposta dos espíritos para nós nos refletirmos no nosso dia a dia. Não importa o que a gente faça, o que importa é que a gente seja útil diante daquilo que se apresenta, que a gente faça com amor, com carinho, com vontade, que o outro cresça, que o outro melhore, e assim eu também me melhore. Quem trabalha para o mundo espiritual? Quem são os trabalhadores? Deus, primeiramente. Jesus fala lá em João 5:17, meu pai trabalha sempre e eu também trabalho. A gente sabe que Deus não para de criar. Deus cria o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo, como diz Jesus. E Jesus também.
Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus resgatou, Jesus alimentou. Jesus passou o tempo todo fazendo coisas que eram úteis, que eram importantes para aquele povo. Jesus estava sempre ali curando, acolhendo. E, em outras instâncias agora, o mundo espiritual também trabalha. Os espíritos dizem para Kardec que no mundo espiritual o espírito também trabalha. A gente, aquele conceito, né? Olha como os espíritos nos trazem aqui uma visão, porque até então se pensava, né? Tanto que até hoje a gente fala assim, quando alguém desencarna, né? Descanse em paz. Eu falo assim, não, trabalhe na paz, porque não tem isso não. Nós vamos continuar trabalhando, talvez até melhor, né? Porque aí a gente livre, né? Principalmente a gente quando chega a certa idade, depois que eu já me liberto desse corpo, eu vou ter condição de fazer coisas melhores. Agora, é claro que a cada um conforme suas obras de Jesus. Isso é uma questão que a gente tem que construir, né? Então, o mundo espiritual, ele trabalha o tempo todo. O tempo todo. A natureza, gente. A natureza trabalha. Olha que interessante a reflexão que é trazida pelos espíritos nessas questões 675 e 677. Tudo trabalha a natureza, os vegetais, os animais. Todos têm os protozoos, mesmo as bactérias, os micróbios, eles têm a função deles. As minhocas, as frutas que vêm das árvores. Tudo isso é o quê? É a natureza trabalhando, sendo útil, nos fortalecendo. Olha que visão diferente, que visão ampliada do conceito de trabalho, que o mundo material parece que nos escraviza, que é só produção, produção, e a gente se sente inútil quando fica idoso. Olha que visão maravilhosa e real, né? Não ilusória como o mundo material nos dá. Cada um oferece aquilo que tem e transporta. Eu achei linda essa gravura, já usei até em outros estudos e trouxe para vocês. Olha que coisa maravilhosa. Tá aí essa torneira, da onde sai amor, esse coração significando. Então, a gente oferece aquilo que a gente tem e a gente transborda dentro da gente. Então, se eu tenho carinho, se eu tenho amor, se eu tenho vontade de ser útil, vontade que as pessoas melhorem, vontade que o mundo seja melhor, é isso que eu vou transbordar. Se eu pensar no contrário, se eu só penso em produzir, em ter mais, em riquezas, em bens materiais, eu vou transbordar isso também. Mas isso eu não estou nem puxando para a gente refletir, porque eu creio que todos que estão aqui, se estão aqui, é porque estão querendo transbordar amor. Fazendo coisas profissionais ou voluntárias, lavando louça, fazendo comida, não importa, dando esse prato de comida, dando um copo para beber, a gente transborda amor naquilo que a gente faz. Em coisas, às vezes, simples, que não damos valores, o que o mundo não dá valor, mas que é trabalho, porque é útil, porque transborda amor. No livro Reforma Íntima, Hermance do Fogo, lá no início, ela traz uma página que tem como título Felicidade e Dever.
que eu vou compartilhar com vocês agora, porque eu acho lindo, 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 lindo essa página. Ela diz assim: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás de outro. A gente não precisa querer fazer grandes coisas, mas é um passo atrás de outro dentro da nossa evolução, né? Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilão que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as suas imperfeições, descubra suas qualidades, acredite nelas, coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Ou seja, sejamos aquilo que somos, pequenos às vezes que somos, mas sejamos aquilo que Deus nos deu, com as nossas faculdades, com as nossas utilidades, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com o nosso ser, com as nossas mãos, com todo o nosso ser, com a nossa acolhida. É isso. Isso é ser útil. Isso é trabalho. E eu trago aqui histórias de exemplos de superação, porque muitas vezes a gente se sente tão inútil, né? A idade chegando, uma coisa e outra. E esta pessoa, que é Murray Schwartz, ele diz assim: resista à tentação de se considerar inútil. Isso leva à depressão. Descubra seus próprios meios de ser e de sentir-se útil. E sabe por que ele, Murray Schwartz, pode dizer isso com categoria, com toda a moralidade? Porque ele recebe um diagnóstico de uma doença degenerativa. E diante desse diagnóstico de uma doença degenerativa que ia atrofiando cada vez mais todos os seus músculos, e ele ia ficando ali, a gente vê ali já acamado, ele resolve intensamente viver seus últimos dias dando lições que os seus alunos compilam num livro chamado Lições sobre Amar e Viver. Ele é sociólogo, escritor americano, desencarna em 1995. Aos 76 anos ele recebe esse diagnóstico. E ele vai contando essa experiência de cada dia dele, como vai modificando, como vai atrofiando. E ele vai conversando ali com os seus alunos e eles vão escrevendo, compilam esse livro. Ele diz que nós temos que fixar metas para nós mesmos. Interessante isso, né? Quer dizer, qual é a minha meta hoje? O que eu posso fazer hoje? Talvez não aquilo que eu pude fazer ontem, mas hoje eu vou descobrir o que eu posso fazer nesse momento, no hoje da minha vida. E ele diz: aprendam a viver e saberão morrer. Aprendam a morrer e saberão viver. É claro que ele estava num processo de ele sabia que ele ia desencarnar, que ele não teria muitos anos de vida. E aí ele diz: eu vou viver ou eu vou morrer? É muito interessante, né, esse livro e essa situação, por isso que eu trago aqui. Outros também, que são para mim exemplos magníficos, são esses pintores com a boca e os pés. Eu não sei se vocês já ouviram falar, talvez muitos já. Há muito tempo que eu conheci, né? Ainda no tempo que se mandava cartão de Natal, cartão de Páscoa, né? E eles sempre pintaram com a boca e com os pés, porque na maioria não tem os membros superiores, não tem as mãos para pintar. Isso, gente, é fascinante, é uma coisa assim, você vê assim sempre uma alegria neles.
no que eles fazem, na arte, uma arte maravilhosa, lindas. E eles vivem disso, eles vendem calendário no fim do ano, é, inclusive, eles me mandam sempre, né, os cartões deles, e aí vem, né, a taxa, inclusive, se você pagar, pagou, se não pagar, ninguém vai atrás, não. Eles confiam até, né, que você vai pagar aqueles cartões. Não é caro e ajuda, né? Os desportivos paralímpicos, que exemplo, né? A gente vê na natação, nos esportes em geral, a gente vê aqui Gabrielzinho na natação, que só tem o tronco, ganhando medalha de ouro. São pessoas que se tornaram, descobriram que são úteis, que não são inúteis, porque o mundo teria taxado eles de inútil. Para mim, são lições. Eu trago aqui esses exemplos porque acho que é o momento da gente refletir. Da mesma maneira como essas pessoas que talvez tenham muito mais dificuldades do que nós encontraram, nós também temos de encontrar a nossa utilidade no dia a dia. E vamos encontrar. E eu termino aqui, meus irmãos, com meu querido André Luiz, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã de carteirinha de André Luiz. Lá em Vivendo Evangelho, no volume 1, lição 47, ele tem essa lição chamada Ainda é Tempo, que eu vou trazer só trechos, né? Não trago a lição toda e a minha lição final. E ele diz assim: ainda é tempo de construir o bem. Não tenhas medo de recomeçar. E tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue adiante. Segue adiante. Ama, trabalha, ajuda e confia sempre na providência divina. Não estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando-te a coragem e o ânimo. Meus irmãos, espero realmente que nenhum de nós, depois de tudo isso que Kardec nos ajuda, através do Livro dos Espíritos, a refletir sobre a lei do trabalho, que nenhum de nós nos sintamos inúteis, porque não somos. Não somos inúteis. A gente passa etapas na vida, com certeza o nosso corpo vai sofrendo modificações, e é importante que a gente encontre em cada momento, a cada dia, a cada amanhecer, a utilidade que eu tenho no dia de hoje. E com certeza temos, porque Deus nos quer felizes, porque Deus nos quer úteis, porque Deus nos potencializa, porque Deus está conosco através dos nossos anjos guardiões, de todos os nossos protetores, dos nossos mentores, dos nossos amigos encarnados também e desencarnados. Muita, muita gratidão nessa noite de gratidão, porque esse estudo eu acho que é fundamental, foi fundamental para mim, para minha reflexão nesse momento meu de vida, de aposentada, de já com quase 63, e de perceber qual é a minha utilidade. Perceber que eu sou útil, que o trabalho é ser útil, que o trabalho é desenvolver não só a minha inteligência, mas a inteligência dos meus irmãos, que o trabalho é transbordar amor. Fiquemos com Jesus. Muita, muita gratidão a todos. Até o próximo estudo, se Deus quiser.